Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas aperreadas com tantas incertezas, meu Deus. A Ebele Rebouças. Oi, Ebele. Oi, Camila. Mulher, agoniada demais. O mês pra se arrastar. Bora, meu filho, cuide. Bora, Bill. Bora, Bill. Ô, besteira, esse Bora, Bill. Ai, Deus. Tu conhece... O cônjuge já brigou comigo, porque não aguenta mais eu gritando Bora, Bill aqui em casa. E aí, Inês Aparecida, direto de Teresina. Eu concordo com você, mulher. Ô, coisa difícil. Vai chegar o Natal e não chega outubro. Vai chegar o Natal, blim, blam, blim, blam, e não chega esse dia da gente voltar, pelo amor de Deus, também tô agoniadazinha. Tá se arrastando. Ave Maria. Se arrastando. Eu ainda estou aqui em terras piauienses, viu? Muito bem, muito bem. Eu estou aqui na antiga capitania de São José do Piauí. Muito bem, boa. Tá fraca. Pois é, a campanha eleitoral tá truando e já entrou em uma nova fase, meu povo, a menos de 20 dias do primeiro turno. Então o discurso mais acirrado e até agressivo de ataques começa a preponderar tanto no plano nacional como no local. Tudo embalado pelas pesquisas de intenção de voto que mostram um cenário relativamente consolidado na disputa presidencial, mas muito embolado na disputa ao governo do Ceará. Só que não é um acirramento normal, não, gente. Do lado bolsonarista, temos situações criminosas, como ameaças com armas contra pessoas que apoiam candidaturas adversárias e até assassinatos, né? Como os que aconteceram no Paraná e no Mato Grosso, agora mais recentemente. Como a Justiça Eleitoral pode agir para conter eventuais agressões, crimes eleitorais, e quais as consequências desse acirramento todo? Então a gente vai falar um bocado dessas coisas todas no programa de hoje. Para começar bem, vamos ao lembrete sobre o financiamento do podcast. As Cunhãs é uma produção totalmente independente, realizada com o apoio de assinantes incríveis, participativos e, acima de tudo, de muito bom gosto. Claro. Para se tornar um assinante, é bem facinho. Pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast ou pelo Pix, mandando qualquer valor para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. A contribuição, como eu já disse, é de qualquer valor, mas a partir dos R$10 por mês, você recebe um episódio extra exclusivíssimo e ainda participa da gravação que a gente faz pela plataforma Zoom. Então é muito bacana, a participação dos ouvintes é sempre incrível, um momento de bate-papo, de descontração, muito massa. Se você mandar contribuição pelo Pix, não esquece de botar na descrição o seu e-mail para a gente conseguir entrar em contato depois, tá bom? E nos siga nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, sempre tem novidades, sobretudo no Instagram, meu povo. Bora seguir! E agora sim, vamos começar! Essa semana do 7 de setembro marcou uma virada de chave das campanhas eleitorais. Aquele discurso mais propositivo, autocentrado, deu lugar a críticas e até a ataques aos outros candidatos. No plano nacional, tivemos o Cramunhão mirando com tudo contra Lula, né? Sempre aquele discurso, né, de ladrão e tal, mas ele também virou alvo, com Lula divulgando um vídeo em que enumera situações não explicadas pela família Bolsonaro, como a situação do Queiroz, né, os depósitos feitos pelo Queiroz na conta lá da Michelle, a compra dos 51 imóveis que somam 26 milhões de reais, né, sem origem conhecida, né, dos recursos, rachadinhas, enfim. Como o Ciro ataca desde o começo, né, ele ataca principalmente o Lula, a gente nem vale a pena comentar, né? Mas o fato é que veio um Datafolha na última sexta-feira que trouxe a seguinte situação, né, em comparação ao levantamento anterior. Lula manteve os 45%, não alterou nada. Bolsonaro oscilou de 32% para 34%, ou seja, positivamente, teve um ganho. Ciro também oscilou, só que negativamente, de 9% para 7%. E a Simone Tebet manteve os 5% da pesquisa anterior. Então, vamos partir daqui, né, para falar do nacional.
Então, essa pesquisa da Datafolha já levou em conta o 7 de setembro, porque ela foi feita bem no dia 8 e no comecinho da manhã do dia 9, né? Foi quando ela foi encerrada. Então, a gente já teve aí alguma consequência de 7 de setembro, que foi inteirinho de exposição do Bolsonaro, fazendo todas as barbaridades, inclusive falando imbrochável. O que vocês acham dessa situação há tão pouco tempo das eleições? Quem quer começar? Eu estava com muito medo, até a gente falei até naquele comentáriozinho do Instagram que a gente fez, que eu fiz, eu estava com muito medo desse 7 de setembro, por causa do Bolsonaro, por causa da incitação à violência que ele mesmo faz, fora os apoiadores que já são tendentes à violência, e ele ainda incentiva. Eu estava com muito medo. Inclusive, estava com medo assim, de um episódio tipo Rio Centro, que a direita estourou no tempo da ditadura, a direita estourou uma bomba para culpar a esquerda. Né? Eu estava com medo até disso, que houvesse alguma coisa nesse sentido, algum tumulto, algum ato de violência grande e culpar a esquerda. Mas, pelo menos isso passou e não tivemos isso. Mas, realmente, foi um absurdo, e eu não sei onde é que estão as autoridades, onde é que está a legislação eleitoral, que não proíbe pelo menos não pune, proibir não pode, não pune o que o Cramunhão fez e seus seguidores, inclusive no Ceará, né? Aproveitando o momento, aquele momento de ufanismo deles, para dizer que se não ganhar a eleição, no voto vão ganhar na bala, como disse o deputado Cavalcante, que eu achei assim um crime, é como disse o João Alfredo, fez uma nota dizendo que isso não é um absurdo não, isso é crime. Realmente não é absurdo, mas é um crime, e fica por isso. Que, aliás, o delegado Cavalcante é useiro e vezeiro em incitar a violência. Mas eu achei que, pelo espavento que foi, pelo como o Cramunhão usou a máquina, a gente falou aqui em episódio anterior, dizendo que ele, inclusive, mandava era ofício pedindo para o povo ir para a rua, né? O pessoal, o servidor público e tal, mandando para a rua. A gente sabe também que empresários pagaram ônibus e lanche, né, merenda, o que diabo for, com mortadela, com coxinha, o que for, para o povo ir para a rua. E eu acho que muita gente ali também que estava, na minha opinião, era o pessoal que vai para folia. Vai porque foi pago. Vamos, menino, tem ali um passeio, vamos. Aí foi. Tanto que eu acho que essa oscilação aí do Bolsonaro para mais, 2%, eu acho que não foi só isso, não. Tá entendendo? Eu acho que não foi só isso, não. Eu acho até que foi, para meus padrões, achei até que foi bom, viu? Achei bom, tá aí o Lula não caiu nada. Agora, rapaz, tem que preocupar esse menino, esse Ciro Gomes. Cada dia, mulher está empatada tecnicamente com a Simone Tebet. Uma mulher que faz uma candidatura praticamente, faz uma campanha praticamente só. O MDB é rachado. O forte do MDB está com o Lula. A pobre da mulher só falando, ela só vai para São Paulo, eu fico olhando a agenda dela, nos cantinhos, as visitas às fábricas, visitas às associações, e a mulher já tem 5%, começou um dia desse. Este menino Ciro Gomes está com quanto tempo que faz campanha e não passa dos 7, criatura? Ele é que tem que estar se preocupando mesmo, viu? Por isso que ele está mais doido ainda. Dizendo doidice, indo para programa vagabundo, como ele foi para aquele Pânico. Meu povo, eu acho que é essa mistura aí de elementos mesmo, viu? Inclusive, a postura do Ciro, eu coloco também na conta, sabe? Essa oscilação positiva do Bolsonaro, né? Eu coloco na conta também da postura do Ciro. Eu acabei assistindo, fui atrás de assistir o Pânico, né, que foi um programa de 2 horas com o Ciro, um programa vagabundo, como disse Inês, e assim, eu consegui assistir a primeira hora, os primeiros 50 minutos. Sem brincadeira, meu povo, se ele tiver falado do Bolsonaro uma vez foi muito. Foram 50 minutos chibateando o Lula, chibateando. E assim, essa postura mais agressiva contra o Lula, né, com o ufanismo e o clima do 7 de setembro, que levou as pessoas para as ruas, né, foi uma mobilização muito grande, anima a militância, encoraja a militância, entendeu? Então, eu acho que essa soma de elementos justifica, explica essa oscilação positiva do Bolsonaro. E aí, né, a gente, enfim, foi muito comentado na TV, nos jornais e tudo, a grande dúvida, incógnita, é se
esse clima arrefece daqui para frente, ou se ele vai conseguir perenizar essa animação e essa mobilização da militância dele daqui para frente. Acho que não consegue, sinceramente. A gente viu, por exemplo, o Ciro dar aquela subidinha e depois volta para aquele 7%. Eu apostaria que é o que vai acontecer com o Cramunhão, né? E assim, Lula segurando o rojão, né, meu povo? Está ali nos 45, deu uma estabilizada, para de cair aquela curvazinha descendente dele. Então, eu, sinceramente, eu acho que está positivo para o Lula. O que eu sinto falta é dessa animação, sabe? Na campanha do PT, na campanha do Lula, desse clima que levante... Pô, gente, o Lula está a mais de 10 pontos do Bolsonaro em toda pesquisa, sabe? É para a militância estar mais confiante, estar mais aguerrida, estar mais animada. Isso eu sinto que falta, não sei se vocês têm essa impressão. Não, dá, a gente vai comentar mais para frente um pouco sobre esse medo, né, que também está impedindo que as pessoas se movimentem mais, sabe? Porque a violência é muito dura, é difícil, as pessoas ficam com medo, tá demais. Mas eu queria comentar o seguinte, que começou, algo que a Ebele tem comentado também, uma movimentação de voto útil. E, lógico, tem uma pressão por parte de pessoas apoiadoras do Lula para que eleitores do Ciro já migrem o voto logo, e da Simone Tebet e tal, tem uma pressão, mas esse movimento vai acontecer também espontaneamente, eu acho. Isso vai acontecer. Uma figura que é o Tico Santa Cruz, que é músico e é muito cirista, muito, ele já abriu, ele está indo para o Lula. E ele está recomendando que o pessoalzinho da Turma Boa faça o mesmo. E eu acho que ele vai se arrepender um pouco disso, ele vai levar cacete, não sei não. Assim, no sentido metafórico, espero do fundo do coração, né? Ciristas não são bolsonaristas, espero mesmo, né? Que seja só no sentido metafórico, que eles critiquem só, né? Que não ataquem, que não ameacem, que não cheguem com uma arma na cabeça do Tico Santa Cruz, pelo amor de Deus. O rapaz tem esse direito de fazer essa migração e de divulgar o voto dele. Agora, esse movimento, você acha que vai ser mais amplo? Vai chegar numa hora que os ciristas, o pessoal que está apoiando o Ciro, vai identificar que, poxa vida, não tem jeito, vamos para o Lula mesmo? Você acha que isso é possível? Eu acho que o termômetro, quando a gente começa a ver as coisas acontecendo perto da gente, eu acho que é um termômetro. Nessa semana, 2 ciristas com quem eu conversei falaram, não, na hora a gente vai acabar votando no Lula, sabe? Eu acho que isso é um termômetro, claro, é a nossa bolha, mas quando você vê as coisas acontecendo perto, eu li um comentário no Twitter que era bem isso, não lembro de quem foi, que na hora H vai ser um ou outro, sabe? Na hora da urna. Agora sim, meu povo, tem os movimentos que a gente também tem que saber que existem, tipo aquele voto do bolsonarista envergonhado, que diz que não vota no Bolsonaro, mas na hora vai tacar o dedinho, sabe? Tem uns movimentos aí que são imprevisíveis. Tem o lance do voto útil, que eu acredito que vai acabar rolando, e precisa, como eu comentei esses dias, ser muito bem pensado para que não vire uma campanha de voto útil agressiva que cause abuso nos ciristas, né? Que acabe causando um efeito reverso. Tem que ser na hora certa, bem pensado. Eu tinha falado em outro episódio anterior que eu achava que tinha que começar logo esta campanha de voto útil, mas eu repensei, sabe? Calma, sabe? Para não fazer o efeito reverso e o povo ficar com ódio e acabar votando. Não, vou votar no Bolsonaro porque esses caras de tabaco ficam aqui me perturbando. É possível. Camila, eu acho o seguinte, Evelyn e ouvintes, eu acho o seguinte, que no fim das contas, lá no escurinho do cinema da urna, vai ter o voto útil, mas vai ter também aquele cirista que até hoje acredita. Lógico, Agora, e que é legítimo, né, Inês? Lógico. É legítimo que queira... A gente sabe que há surpresa, urna é urna, né? Mas é a tendência, é uma coisa, é muito diferente de alguns anos, que as pesquisas não eram tão assim, com tecnologia e tal, tão bem feitas, tão bem apuradas, que tinha surpresa. A gente nunca, toda a vida eu cito aqui o caso da Maria Luísa Fontinelli, né, que o pai de Andrade estava eleito, deitado na rede de pijama, com aquele pijama relistrado, Neizinha, eu sou o prefeito de Fortaleza, e nem manchete do Diário do Nordeste. Na cadeira, foi? Só faltou sentar na cadeira, igualzinho o Fernando Henrique. O Diário do Nordeste estampando manchete, Maria, vergonha. Pois é, mas era tudo mais lento, não era urna eletrônica e tal, e pode haver surpresa, mas é uma coisa muito
seria assim, um absurdo, é catombe, né? Que se Ciro Gomes fosse para segundo turno. Mas ele vai ter, claro que vai ter os votos, e vai ter sempre aqueles odientos, que tanto ele incita também, é outro que incita violência, né? É que vai continuar votando nele, e se não votar nele, votará no coisa ruim, no cramunhão. Porque do jeito que o Ciro fala, meu povo, né? É para isso. Mas realmente é uma coisa bem, bem mais provável que as pessoas menos fanáticas assim pelo Ciro, menos gente do bem, como é que eles chamam? Gente boa? Turma boa. Que existe a turma boa mesmo, vá votar no Lula. Agora eu quero fazer um comentário que eu fiquei passada. Aquele da Globo News, um que tem os olhos bem aqui na testa. Demétrio? Sim, pronto, os olhos dele é bem aqui, né, na testa. Mulher, o zóio eu não sei, agora eu tenho tara para pegar, espremer assim os cravos dele. A gente falando do aspecto das pessoas. É feio isso aí. Mas eu não estou falando mal, não, estou só dizendo. Não, é porque eu me esqueci do nome dele, mulher. Eu me esqueci do nome dele. Demétrio. Magnoli, Pronto, esse diabo do sobrenome rei dele. Aí, quando eu me lembro dele, eu só me lembro daqueles olhos, bem aqui na testa. E aquele homem era super de esquerda quando era estudante, ele foi da Libelu. A liberdade de luta, que era um negócio assim, bem porra louca da esquerda. Mas agora, sim, mas voltando a ele, tirando os olhos dele na testa e tal, falando dele mesmo, no comentário que ele fez, criatura, ele dando corda para ter segundo turno. Não é primeiro não. Ele fez um comentário, foi assim, de você dar vontade de engoiar. Não, mas ele fala como analista, porque assim, ele é um cientista político, social, enfim, ele trabalha com questões, antigamente, quando eu era estudante de cursinho, o professor do cursinho mandava a gente ler textos dele, porque era uma referência de geopolítica para estudar questões entre os países e tal, ele foi endireitando de um jeito muito, né, o governo Lula fez mal a ele, né? Ele ficou meio, sei lá, não sei o que passa pela cabeça desse homem. Eu acho que não foi o governo Lula que fez mal a ele, não, foi a Globo. Também, ter ido para a Globo, enfim. Mas esse cara, ele comentando, na visão dele, o Bolsonaro está trabalhando para levar a disputa ao segundo turno, que é o objetivo final dele. E a Natuzaneri rebateu, falou, não, o objetivo final é ganhar, ele quer ganhar a eleição. Lógico que o meio do caminho é levar ao segundo turno, mas o objetivo final do Bolsonaro, tudo que ele está fazendo é para ganhar a eleição. E não está dando certo, ele não está conseguindo impedir que o Lula esteja ali na peinha de ganhar no primeiro turno. Porque hoje, em votos válidos, o Lula está ali, está perto dos 50%. Ele pode ganhar ainda no primeiro turno. Aí a discussão era essa, se a pesquisa estava sendo positiva ou não para o Bolsonaro, mas a análise dele é realmente muito rasa, porque ele enxerga com esse olhar mais favorável ao bolsonarismo, isso é evidente. E dá raiva mesmo, Inês, sabe, Maria? Dá ódio. E a leitura, né, que se fez, eu assisti as análises da Globo News após a divulgação do Datafolha, a leitura que se fez é que com a rejeição que o Bolsonaro tem, né, e com essa velocidade que é de 51%, viu, gente, 51% a rejeição dele, e com essa velocidade bem lenta de crescimento, que assim, matematicamente e logicamente, ele não ganha, não tem chance de ganhar. Agora, é o que a gente precisa reforçar o tempo todo, sabe, gente, durante essa eleição. Não é uma disputa comum, não é uma eleição comum, não é uma eleição normal. Ganhar no primeiro turno não é uma questão de ego político, é uma questão de garantir que as coisas, que o resultado seja aceito, que a gente não tenha mais um ano de uma tensão gigantesca, porque se você tem um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, mais um mês de campanha, gente, eu não gosto nem de imaginar a tensão que vai ser. Então, assim, não é comum, não é uma eleição comum. A terceira via é importante, fazer crítica a Lula, tem que ser feito. Mas, assim, a gente está vivendo uma situação em que ganhar no primeiro turno é uma forma de resguardar a democracia, sabe? Enfim, eu acho que o discurso é por aí. Ainda bem, porque antigamente, né, os analistas políticos da televisão, sobretudo da Globo, né, os que estavam lá, eram 100% com essa visão bem tendente a ser mais conivente com a direita, né, e bem críticos com a esquerda. E dessa vez eles estão com um viés pró-democracia, a maioria, né, com exceção de alguns, o Demetrio Magnoli é um deles. Então a visão é muito assim, o Bolsonaro representa um ataque à democracia, ele representa uma ameaça à democracia. Então, isso, pelo menos
a Natuza Neri é uma que traz isso. Outro dia ela corrigiu até o Gerson Camarote, que falou que o Bolsonaro estava à direita, ela falou assim, não, vamos corrigir aqui, ele está na extrema direita. Então, assim, achei, assim, fantástica, é outra visão, e é bom que tenha isso, a gente percebe até as nuances, né, a gente consegue perceber com mais clareza o ponto de vista, né, e a nuance política de cada um ali, eu acho rico isso, eu acho interessante. Aí, só uma última pergunta a respeito dessa questão nacional. Vocês se espantaram com a quantidade de pessoas que foram para o 7 de setembro? Como é que foi a visão de vocês em relação a isso? Porque tem gente que relativiza, fala que foi pouca gente, mas, na minha visão, foi muita gente, de todo modo. Não foi pouca gente, não. Foi muita gente. Agora, o que eu acho é isso, que é artificial. Pois é. Eu acho. Sim. Porque a gente sabe como foi o incentivo. A gente sabe como foi o incentivo. Foi dinheiro, foi merenda, foi transporte gratuito. A gente sabe como foi. Teve gente que foi lá, Ave Maria, eu vi certas figuras que eu não cheguei a dar vontade de embuiar. Tanto de verde e amarelo, já agarrada mais o marido, com a bandeira pendurada, balançando, mas tem gente que é fanático mesmo, que vai por gosto, porque é bolsonarista, porque gosta, tem raiva, é racista, quer continuar com isso. Tem gente que foi por isso mesmo, porque é ruim, mas tem gente que foi porque foi pago. Eu tenho certeza. Principalmente lá por Brasília, Rio de Janeiro, que lá ali foi demais. Demais. Foi muita gente, ninguém pode mentir, não. Tinha medo. Não, tinha um bocado de gente. Gente, o fato é que essa galera é mobilizada, né? Tá mobilizado. Já foi uma virtude, uma característica da esquerda, né? Essa coisa da rua, da presença na rua, mas você vê que hoje isso está dominado pela direita. Olha, bandeira do Brasil é muito mais vista do que bandeira do PT. Essa galera se manifesta publicamente muito mais do que a esquerda, que ficou muito tempo acuada, né? Estão indo para as ruas sem dó nem piedade. Então, essa mobilização, eles estão há 4 anos mobilizados, né? E o Bolsonaro faz muito isso. Ele conseguiu. Não se lembrar, né, Beli? Acho que é desde o impeachment da Dilma eles estão mobilizados, né? Verdade. E essa campanha permanente, né, que o Bolsonaro conseguiu fazer, de não sair do palanque, manteve essa galera mobilizada. Então, assim, eu não me surpreendo, viu, Camila? Eu achei que ia ser isso mesmo, e realmente é isso. Essa galera tá mais na rua do que nós. Então, vamos para o Ceará para falar o que está acontecendo, porque, assim, aqui a eleição está bem embolada, gente. Diferente da nacional, que tem uma estabilidade, aqui está emboladíssima. Então, teve a divulgação da pesquisa IPEC, que é o novo Ibope, contratada pela TV Verdes Mares, na sexta-feira, e a divulgação trouxe o seguinte: o capitão Wagner, do União Brasil, passou de 32 para 35, foi uma oscilação dentro da margem de erro, que é de 3 pontos, né, uma oscilação positiva. O Eumano, do PT, também oscilou positivamente, de 19 para 22, também 3 pontos, né? E o Roberto Cláudio, do PDT, foi aí uma queda de 28 para 21%, uma queda de 7 pontos. E com isso, Eumano e Roberto Cláudio ficam empatados tecnicamente, né? Os dois ali disputando o segundo lugar contra o capitão, que parece que está se consolidando mesmo em primeiro, sem muito questionamento, sem estar ameaçado. Gente, como é que a gente interpreta esses números, né? O que aconteceu para o Roberto Cláudio despencar dessa forma? Né? Eu acho que aí a gente pode trazer alguns elementos da campanha, o que está acontecendo nos últimos dias, né, Inês? O que aconteceu? O Roberto Cláudio já dava sinais de que estava caindo com a agressividade dele. Que até a gente comentou entre nós, né, que, conversando durante a semana, que parece que baixou, foi o espírito do Ciro Gomes no Roberto Cláudio, que sempre foi uma pessoa de fino trato, né, educado, democrático, republicano, mas começou a agressividade, começou a partir para a campanha dele, começou a partir para agredir Camilo e Isolda, dizendo que a Isolda, em outras palavras, dizendo que a Isolda, a governadora Isolda Sela, estava usando o governo, usando a caneta, usando a máquina administrativa para angariar votos para o candidato Eumano, para Camilo e tal. Ele partiu por uma agressividade que, por sua vez, Isolda e Camilo foram defendidos também por um bocado de gente. Com aqueles sinais, eu digo, só pode estar caindo, porque eles também têm as pesquisas internas, a gente sabe que toda campanha tem suas próprias pesquisas, né, para não sair se enganando. E a gente viu isso, saiu os números, eu acho que o avanço do Camilo com o Eumano no interior, toda a campanha do Eumano é encangada com o Camilo, né, vocês já viram. Entrevista de Eumano e Camilo, carreata de Eumano e Camilo, tudo é encangado com ele. E eu acho que isso está surtindo efeito, né, porque o Eumano não era conhecido, quem está levando nas costas é o
era o Camilo mesmo. Eu acho que é isso, a queda do Roberto Cláudio é essa. Ai, menino, quem é o candidato do Camilo não é o Roberto Cláudio, não, é o Elmano. Aí tá virando. Tem que ter tempo, eles têm que torcer para que dê tempo do eleitorado saber que o candidato do Camilo é o Elmano. Mas no meu entendimento é esse. É o avanço da campanha, inclusive eles estão fazendo na parte virtual, a campanha das redes sociais, estão bem agressivos. Por exemplo, eles fazem material específico para as maiores cidades, pega 10 maiores colégios eleitorais, aí faz material para cada uma, sabia? As necessidades da região tal, da cidade tal, menino, então com cão. Aí eu ouvi dizer até que o Roberto Cláudio está imitando. Sim. Começou a imitar. Mas é isso, é o avanço da campanha, não tem muito o que a gente se horrorizar, não. Eu fico tentando pensar assim nas entrelinhas, né? Quando o Roberto Cláudio acusa a governadora Isolda de estar usando a máquina, ele está reclamando, na verdade, dos prefeitos que estão se bandeando para o lado do Elmano, né? Ele está reclamando disso. E está justificando, jogando a culpa, lógico, como faz o Ciro Gomes, como bem disse a Inês, né? Ciro, é o estilo do Ciro, jogando a culpa no PT, lógico, tem que ter, né? E no caso a Isolda nem é PT, ela não tem partido nenhum, mas tá aí, ele tá jogando a culpa na Isolda como para se justificar, para falar, olha, tô sendo roubado porque estão tirando meus prefeitos. E essa semana o Elmano e o Camilo realmente fizeram um evento com prefeitos, né, na segunda-feira, após a entrevista do Elmano à TVC, né, da qual eu participei. Todas as cunhas estiveram nas sabatinas dos candidatos, gente, muito chiques. Muito chique essas cunhas. Muito chiques. E nessa entrevista, no intervalozinho lá, entre um bloco e outro, eu perguntei para o Elmano se ele tinha pesquisa interna, como é que estava, né? Isso foi na segunda-feira, gente, no dia 5. E antes dessa pesquisa do IPEC, e o Elmano tinha dito que nas pesquisas deles já estava realmente mostrando uma virada, o Elmano estava empatado com o Roberto em segundo, já passando um pouquinho, então bateu exatamente com o que deu o IPEC agora. Agora, Ebeli, e tu acha, assim, mas teve algum fato, você acha que o fato do Roberto bater na Isolda, isso já refletiu na pesquisa? Assim... Não. Em primeiro lugar, essa questão aí do tom do Roberto Cláudio, né? Eu não acho nem que é agressividade. Como a gente tem visto uma campanha nacional muito agressiva, tudo o que está acontecendo no Ceará eu coloco como do jogo, acho que é a disputa, sabe, como tem que ser, apontando mesmo o que está acontecendo. Essa acusação, né, de uso da máquina, compra de prefeito, isso é a coisa mais comum que a gente vê em toda campanha, quando não é um, é outro acusando o adversário de liberar dinheiro para cooptar prefeito, isso é comum. Agora, e concordo, assim, a campanha do Roberto Cláudio estava dando sinais mesmo de que tinha alguma coisa ali incomodando. O que a gente precisa analisar, né, nessa queda agora, é que, claramente, galera, vamos combinar, a pesquisa anterior do IPEC estava esquisita, porque você tinha todas as sondagens de vários institutos mostrando o Elmano uma curva ascendente, né, crescendo, o que era natural, né? O Elmano era um cara desconhecido, se agarra com Lula e Camilo, vai para o interior, viaja, uma campanha com dinheiro, com tempo de televisão, era natural que ele crescesse. O que causou estranhamento na pesquisa anterior do IPEC é que o Roberto Cláudio estava muito lá em cima, praticamente empatado com o Capitão Wagner, e o Elmano não. Então, na minha cabeça, assim, o que explica essa última sondagem é que a primeira pesquisa IPEC não tenha captado o crescimento do Elmano, né? Porque pesquisas erram. Vamos combinar que pesquisas erram. Essa pesquisa agora, gente, assim, caramba, tá muito embolado, né? Eu acho que a gente só vai saber mesmo quem vai para o segundo turno na véspera da eleição. E ela sinaliza, assim, para uma polarização mesmo, né, entre Roberto Cláudio e Elmano. Eles devem se brigar de foice aí daqui para frente, porque um vai querer tirar voto do outro. Vamos ver como é que o Camilo se comporta nessa história, vai ser muito importante a participação dele. E isso aí, não, gente, eu não boto baralho, não, nem bola de cristal, eu não consigo arriscar quem é que vai para esse segundo turno, não. Agora, o Capitão tá no segundo turno, né, gente? Eu tava assim, com uma ideia... Parece, né? Eu estava com uma ideia de que ele poderia cair, mas ele está muito resiliente e acho que a estratégia dele de se desvincular do Bolsonaro está dando certo. Ele tá passando assim incólume, porque Bolsonaro realmente não cresce no Ceará, não tem como crescer, é Lula, e até o Ciro tá lascado aqui, mas o Capitão tá aí, ele tem votos de pessoas que... Ele tem o voto de pessoas que votam no Lula, isso é fato.
Ele tem esse voto. Tem. Eu também acho, Camila, que ele não sai do segundo turno, não. Está consolidado ali. Não, ele tem que saber quem é que vai com ele, se é o Elmano, se é o Roberto Cláudio. Agora, tem um dado da pesquisa que o capitão, que também pode pesar, que é a rejeição do capitão Wagner, que é 29% dos eleitores, né? Mas é pouco, né, Inês? Esse mas baixo. É pouco bem comparado dos outros. É o Mano 17 e o Roberto Cláudio 16, tá entendendo? É bem longe, é mais de 10% de rejeição. Agora, tem que, acho que as duas campanhas aí, dos outros que querem pegar a outra vaga do segundo turno, o nosso pequenininho e o Barbadinho, tem que ligar mais a figura do capitão ao Bolsonaro. Cara, mas eles estão fazendo isso demais, Inês. Não, e o capitão fazendo tudo para descolar, né? Mulher, eu acho que assim, toda fala do Elmano tem duas coisas. Ele fala do Camilo e do Lula e fala do candidato do Bolsonaro. E ele diz na cara, né, dele, o seu candidato, Bolsonaro, papai, ele fica colando mesmo. Essa estratégia aí já está bem explorada. O capitão saindo, né? Saindo e mandando votar. Tem até peça de campanha que mostra, né, os momentos assim, vários momentos do capitão com o Bolsonaro, abraçadinho, feliz e tal. Tem isso, tá rolando, mas não tá sendo suficiente, não. Não tá, não. Tá, não. Agora vai ter, daqui para, né, para eleição tem muita coisa ainda, vai ter mais debates, vão ter outras coisas, né? A gente tá gravando no sábado, então já vai ter, quando sair o episódio, já vai ter tido o debate da TV O Povo. A gente sabe que os debates tem pouco impacto, mas acabam gerando depois trechos, recortes que acabam sendo usados pelas candidaturas para espalhar a palavra, né? Seja falando bem de si mesmo ou mal do outro, né? Dependendo do desempenho no debate. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas, para mim, realmente, a estratégia do Wagner está dando certo. E acho que o mais importante nesse momento é porque, assim, vai um dos dois, então, vai ou Elmano ou Roberto Cláudio para o segundo turno. E do jeito que a coisa parece que vai se encaminhar, os dois vão ficar se engalfinhando e vão deixar o capitão solto. Esse é um risco. Isso é um risco muito grande. Isso dificulta depois a recomposição no segundo turno. Vai ter uma parte, sei lá, se for o Roberto Cláudio para o segundo turno, vai ter uma parte dos petistas que vão para o lado do capitão. E vice-versa. Se for o Elmano para o segundo turno, vai ter uma parte dos Roberto Claudistas que vão para o lado do capitão. Isso é muito triste, né? E aí, sim, tem um risco real do capitão ganhar. É isso que dá medo, sabe? Esse engalfinhamento agora. O pobre do Cid Gomes deve estar coçando aquela barba dele, pensando que ele é que vai ser o cupido, né? Que tá ele se botou, né? Se botou como cupido. Para acalmar os ânimos aí entre o Roberto Cláudio e o Elmano, na turma deles. Mas parece desse jeito. Vai ser difícil mesmo, Camilo, concordo. Aí falando de acirramento, né? Então vamos voltar para o Nacional, porque essa semana foi marcada mesmo, então, por uma mudança de chave. O Lula, assim, diante dos ataques todos que aconteceram no 7 de setembro, né? O Bolsonaro realmente usou o evento do 7 de setembro para atacar o Lula bastante, né? Associando a tudo quanto é coisa, tipo aborto, contra a família, contra não sei o quê, assim, meu Deus do céu, coisa antiga, o comunismo, né? O Lula veio e botou um vídeo de 11 minutos como resposta que foi uma peia do começo ao fim. Falou até do Queiroz, falou na conta da Micheque, falou dos imóveis lá que o UOL revelou, reportagens do UOL revelaram que a família Bolsonaro comprou ao longo dos anos uma centena de imóveis, é uma coisa assim, é um volume absurdo de imóveis, e muitos deles, mais de 50, dinheiro vivo. Pois é, comprados com dinheiro vivo, e o Bolsonaro contra-atacou, né, normal, estão querendo me associar ao que meu irmão faz, minha irmã faz. Não é isso, meu filho. Pega só você e seus filhinhos e suas mulheres e ex-mulheres, na época que eram casados, como é que é isso, sabe? Pega isso. E até agora não explicou, né? Até agora não explicou. Só fugindo, atacando, fazendo de vítima. Se fazendo de vítima, e até agora ninguém sabe. Na boca dele, de onde é que só pensando, dinheiro vivo, e o meu tudo morto. Não é? Ai, meu Deus. Não, e o louco é isso. O cara só foi político a vida toda. Foi um tempinho lá militar e o resto político. Qual é a herança dele para ter tanto dinheiro assim? Aí ficam falando do filho do Lula. Mas é isso, mudou a chave, né, Ebeli? Assim, tipo, de repente, agora o Lula começou a botar
associar mesmo tudo de ruim, não só o Lula, o Alckmin também, né, veio à tona, porque também foi atacado, né, estão usando o Alckmin também. Então, como é que a gente lê essa mudança de postura, já que o Lula está na frente, enfim, está se mantendo, né? Ai, mulher, eu acho que talvez clima mesmo de tudo ou nada dessa reta final de campanha, né? A gente está vendo os ânimos mais acalorados, o Lula realmente, assim, contra-atacou e subiu o tom, foi defender os filhos, né, que lavem a boca antes de falar dos filhos do Lula, que ele, quando era presidente, não decretou sigilo de 100 anos, nem de 10, nem de 1 ano para proteger os filhinhos. Então, eu acho que é sintoma mesmo dessa campanha que está ganhando um nível de tensão maior, né, meu povo? Nacionalmente, localmente, nacionalmente, assim, mais uma vez, um outro caso de assassinato, né, um apoiador do Bolsonaro que matou um colega de trabalho no Mato Grosso, depois de uma discussão sobre política, o cara tentou decapitar, né, o colega, gente, que coisa maluca. Você tem, sabe, essa incitação direto à violência. Teve no Ceará o delegado Cavalcante, né, que disse que se o resultado da eleição não for favorável a eles, o grupo vai ter que ganhar na base da bala. Teve o Guilherme Sampaio, né, deputado estadual, candidato à reeleição, disse que um comitê dele aqui na Aldeota, aqui em Fortaleza, foi atacado por bolsonaristas no 7 de setembro. Gente, é muita tensão. Então, eu acho que essa subida de tom, ela tem a ver mesmo com o momento, sabe? A gente está entrando na reta final e, não sei, há muito temor sobre essa situação se agravar, né? Pois é, é isso. A lista de situações em uma semana é terrível, né? Um apoiador do Bolsonaro matou um colega de trabalho no Mato Grosso após uma discussão sobre política. O cara era bolsonarista, né, matou o colega que estava defendendo o Lula com facadas e ainda queria decapitar, pegar um machado para decapitar a pessoa. Gente, é uma coisa assim de um nível de agressividade, de violência sem tamanho. A Inês já citou o caso do delegado Cavalcante, que no discurso lá no 7 de setembro diz que se o resultado da eleição não for o que ele quer, né, que tem que ser só o que ele quer, a vitória do Cramunhão, ele vai pegar em armas e estava incitando o povo a fazer o mesmo, pegar em armas. O Guilherme Boulos, durante campanha, que ele está, né, candidato a deputado federal em São Paulo, ele estava fazendo panfletaço em São Bernardo, foi ameaçado por um sujeito que chegou assim, sou Bolsonaro! O cara levantou a camisa e tinha uma arma na cintura, e ele pegou na arma. Assim, o Guilherme Sampaio teve o comitê dele atacado também, né? Em Fortaleza. Gente, que loucura é essa? Tá muito difícil, né? Então, assim, quando a gente fala só em questões discursivas, um diz, outro diz, beleza. Agora chega nesse ponto de ameaça física, de ameaçar a vida. E é só de um lado. É só de um lado contra o outro. Não tem reciprocidade nisso. Não estamos numa guerra. É totalmente só ataque de um lado para o outro. Gente, é muito difícil. É por isso que as pessoas estão com medo e não estão botando os adesivos, não estão se mobilizando tanto. Tá difícil. Eu fiquei até horrorizada de uma mobilização, de uma manifestação que teve na rodoviária de Brasília. Aqueles mob que o pessoal faz, combinado? Flash mob. Uma dança lindíssima lá na rodoviária de Brasília. Não sei se vocês viram. Até que, enfim, era do lado do Lula, era contra o Cramunhão. Porque essas manifestações assim de rua, geralmente a gente está vendo só do lado da extrema-direita, né? A gente tudo com medo. Eu não vou nem mentir, também tenho medo. Gente, e assim, eu acho que é importante, principalmente nessa questão aqui do Ceará, né, que o delegado Cavalcante falou aquilo, todo mundo ficou cobrando imediatamente providências sobre o que ele fez, que tinha que ser preso, papapá. Bom, e aí, né, meu povo, aqui no Ceará rolou essa história do delegado Cavalcante, todo mundo ficou cobrando uma providência imediata das autoridades judiciais, né, enfim, esse cara tinha que ser preso, né, pelo que ele falou, uma ameaça violenta, clara. E aí a gente ficou em dúvida sobre como é que funciona, né, esse trâmite, né, o que é que a justiça pode fazer de ofício, de imediato, para coibir e punir esse tipo de ameaça. Para explicar e trazer um pouco de informação sobre como funciona isso, a gente conversou com o Emanuel Girão, que é procurador de Justiça, coordenador eleitoral do Ministério Público do Ceará e é professor de Direito Eleitoral da Unifor, uma pessoa muito bacana, agradecemos aqui a participação dele. E aí a gente quis entender como é que funciona a justiça nesses casos, né? A primeira pergunta é sobre os tipos de crime, e ele faz uma diferenciação para a gente ter muito claramente que uma coisa é um crime comum durante a eleição e outra coisa é um ilícito eleitoral. Vamos ouvir o que é que ele explica.
Os crimes eleitorais são aquelas condutas mais graves que são punidas com penas previstas no Código Penal, como, por exemplo, reclusão, detenção, prestação de serviços à comunidade, multa. Então, para isso, precisa de uma ação penal. Já os ilícitos eleitorais cíveis são ilegalidades em relação à legislação eleitoral na disputa em si. Por exemplo, irregularidades na propaganda, abuso de poder econômico, abuso de poder político, compra de votos, condutas vedadas a agentes públicos em campanhas eleitorais. Para esses ilícitos eleitorais, as punições também são de natureza eleitoral. Cassação do registro do candidato, cassação do diploma, caso ele seja eleito, inelegibilidade, a retirada da propaganda, a perda do tempo de propaganda no horário eleitoral gratuito. Então, cada punição vai depender do ilícito específico. Essa é a diferença entre os ilícitos criminais, os crimes, e os ilícitos cíveis eleitorais. Nós não podemos esquecer que nas campanhas eleitorais, além dos crimes eleitorais, dos ilícitos eleitorais, nós temos também crimes comuns, como, por exemplo, incitar pessoas a praticar crimes, a não aceitar o resultado das eleições, a praticar violência caso o resultado não lhe seja favorável, praticar violência política contra outros candidatos, contra autoridades constituídas, a divulgação de notícias sabidamente inverídicas. Então, em relação aos crimes, pode ser instaurada a ação penal respectiva, né? Instaurado um processo criminal que ao final pode gerar condenação. E para as pessoas que atacam o processo eleitoral, alegando que há fraude, que há irregularidade, que existe algum tipo de manipulação pela justiça eleitoral, essas notícias elas são inverídicas e isso pode inclusive levar à cassação do registro do candidato ou à cassação do diploma, caso ele seja eleito, como já aconteceu com um deputado lá do Paraná, né, que foi cassado pelo TSE. Então, todos esses casos eles serão apurados oportunamente caso ocorra no decorrer das eleições. Acho que é importante essa definição, essa distinção que ele fez em relação a ameaças e tudo. Isso entra, então, como crime comum, né? Não necessariamente crime eleitoral. Então, tem que fazer um BO na delegacia e tem que buscar o Ministério Público comum, né? Para denunciar um ser humano desses, a ameaça, né? Ele não pôde falar, né, como procurador de justiça, ele não pode falar sobre casos específicos, né, então a gente tem que interpretar. Então, assim, o que acontece, no caso aqui do delegado Cavalcante, é que ele comete um crime, né, assim, vai ser investigado, a justiça tem que ser provocada pelo Ministério Público, ou enfim, por algum outro denunciante, mas a gente ficou naquela dúvida, o TRE não vai agir, o TRE não vai fazer nada, eles não podem agir de ofício, né, tem que haver uma provocação, um inquérito, uma denúncia, uma investigação, até que a punição ocorra, né? Não é assim tão imediato como se espera que seja. A justiça tem o tempo dela, né? E aí muitas coisas às vezes são julgadas só depois que o resultado já saiu, e esse deputado que ele citou foi realmente cassado, mas depois que ele já tinha tomado posse, já estava lá um tempão, enfim, isso é lento. Pois é, e ele explica um pouco mais sobre esse trâmite, vamos ouvir mais o doutor Emanuel. Quando há uma irregularidade na propaganda eleitoral ou na disputa eleitoral como um todo, o partido ou o candidato prejudicado pode diretamente ajuizar uma ação na Justiça Eleitoral pedindo a medida cabível, que pode ser a retirada da propaganda, um direito de responder a uma ofensa, e pode também ser uma punição mais grave, como a cassação do registro ou a cassação do diploma do outro candidato que praticou o ilícito. Agora, quando há uma ilegalidade grave, um crime eleitoral, o Ministério Público Eleitoral também pode ser provocado. E aí, nesse caso, nós temos duas situações. Quando se tratar de uma irregularidade visível na propaganda eleitoral, que caiba uma ação imediata para fazer aquela propaganda cessar, o promotor eleitoral ele pode ser provocado. Nesse caso, ele entra com a medida junto ao juiz eleitoral, que exerce o seu poder de polícia e faz cessar a propaganda irregular.
Agora, quando se trata de aplicar uma punição a um candidato por uma conduta mais grave, se for um candidato que esteja disputando nas eleições estaduais, essa denúncia vai para o Procurador Regional Eleitoral, que faz a apuração e entra com a ação eleitoral cabível. Se for na eleição presidencial, vai para o Procurador-Geral Eleitoral lá em Brasília, que entra com a ação eleitoral diretamente lá no Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós temos a ação do promotor eleitoral em relação a irregularidades na propaganda ou em relação a crimes eleitorais, a atuação do Procurador Regional Eleitoral no Estado, junto ao TRE, e o Procurador-Geral Eleitoral lá em Brasília, em relação ao TSE. Por isso que, às vezes, a tramitação demora um pouco, né? Mas essas ações acabam sendo ajuizadas e enfrentadas pela Justiça Eleitoral. Gente, vocês sabem quem é o Procurador-Geral Eleitoral nessa eleição, né? É simplesmente o Augusto Aras. Vocês sabem, né? Sabe, né, Inês? Sabia disso? Aí, você acha quantas ações ele vai mover contra o Bolsonaro pelo 7 de setembro? Claro que nenhuma, né? Zero. Asqueroso. Ali é um homem asqueroso, viu? Aí eu não tenho vergonha. Tá asqueroso aquele Aras. Tem outro nome, não. É zero mesmo. É zero hipótese de tudo o que aconteceu, todos os crimes eleitorais que aconteceram irem para frente. É uma coisa impressionante isso. É muito errado isso nesse país, ter um poder tão grande um sujeito desses. E ele senta mesmo, ele não faz, pronto. E tudo que ele puder, ele barra. Não, e as próprias análises, assim, de juristas ouvidos pelos grandes jornais, assim, eram nesse sentido, de que muito provavelmente o que aconteceu no 7 de setembro não ia dar em nada mesmo, não só pela má vontade do procurador, quanto pela velocidade das coisas mesmo, sabe? O Bolsonaro tem alegado que fez tudo depois do comício oficial, né? Mas tem uma série de leituras e interpretações sobre abuso de poder político, abuso até de poder econômico, tem um monte de supostos crimes que ele teria cometido, mas realmente a análise da galera é de não dá em nada. Não preocupa. Mas também temos denúncias aqui no Ceará, né? O Tribunal Regional Eleitoral divulgou o último boletim dele, dizendo que recebeu 360 denúncias de propaganda irregular. É um bocado de denúncia, né? 360. Muita. Em Fortaleza é o que apresenta o maior número de denúncias. 56,7% das denúncias, dessas 360, são de Fortaleza. Os principais ilícitos eleitorais reportados são aquela propaganda com efeito de outdoor, que os comitês de campanha botam na frente, assim, um cartazão bem grandão, né? Que é proibido outdoor, mas eles botam, assim, aqueles cartazes bem grandes. E também com respeito aos carros de som, circulando em horário irregular, circulando isolados e tal. E a outra cidade com o maior número de denúncias é Iguatu, com 30 irregularidades informadas. A pessoa pode informar, se você também, ouvinte, que estiver vendo aí coisa irregular, pelo Pardal. Pardal é um aplicativo do TRE, é um link do TRE que você pode denunciar propaganda irregular. E os outros 4 maiores colégios eleitorais do Estado, que são, em ordem decrescente, Caucaia, que é o maior colégio eleitoral fora Fortaleza, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral, também possui denúncias. 11, 13, 1 e 4. São as outras denúncias das outras cidades do interior. E os maiores colégios eleitorais. Eu pensei que o Juazeiro era maior do que a Caucaia, né? Caucaia, Juazeiro, Maracanaú e Sobral. Certo? Aí você pode ir lá, o site do TRE realmente é bem legal, é bem bom de você ver o que é permitido, o que não é permitido. Aí você pode denunciar, vá lá, pode entrar lá no TRE, é bem facinho. Massa. Pois é isso, meu povo. Essa semana foi dose, mas vamos seguir, né, nessa vida. Ao longo da semana, vamos atualizar também qualquer novidade de pesquisas que saírem, comentar o debate do povo aí. Enfim, a gente vai soltando as novidades lá no Instagram, tá? Sigam a gente por lá que tem novidade. Agora vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento Discunhã. Quer começar, Emily Rebouças? Discunha. Não vou começar, não. Chamar a Inês aí. Bora, Inês Aparecida, Discunha. O meu Discunha é bem rapidinho, mas é assim, eu fico revoltada. A Unimed,
que o pessoal diz que agora chama os planos de saúde, é o SUS da classe média, né? Às vezes até o SUS é melhor do que esses planos de saúde, que a gente paga um absurdo. Pois a Unimed vai fechar, vai descredenciar mais um hospital para que seus clientes possam receber emergência, tratamento de emergência e de urgência, que é o Hospital São Carlos. O Hospital São Carlos, você que tem a carteirinha da Unimed, se gaba, aquela carteirinha verde, pois meu filho vai mais ser atendido nem no Hospital São Carlos, não, né? Nem para emergência, nem para urgência. É porque a Unimed vai concentrando tudo no hospital próprio, né? Promete aí construir mais um e tal, mas descredenciando. Eu acho isso, assim, realmente é pior do que o SUS, está ficando pior do que o SUS, principalmente pelo preço, que o SUS, a gente vai lá e recebe eu vejo tanta gente recebendo tratamento pelo SUS, essas cirurgias de transplante, a gente sabe, né, lá aquele doutor Luiz, lá da UFC e tal, tudo SUS, e a Unimed que a gente paga, a Unimed só a Unimed não, os outros planos de saúde também, que tem por aí, outras seguradoras de saúde, como o Bradesco, que pagam um absurdo, deixam um rim e mal atendido. E agora perderam a moda, né? Você liga para marcar uma consulta, qual é o plano? Aí você diz, não, só daqui a 4 meses. Aí você diz, não, e se pagando particular? Tem hoje de tarde. Hoje está aí o meu de manhã. Por isso que a gente tem que lutar para ampliar mais ainda o acesso, o acesso ao SUS, a melhora do atendimento. Mas é isso, é lobby, esses caras ganham muito dinheiro, muito difícil. Né? E o pessoal da Agência Nacional de Saúde, que é para regular essas coisas, faz tudo a favor deles, já reparou? Tudo. Né? Pronto, tá aí meu protesto. Eu vou fazer um antes da Evelyn Rebouças, já que ela não quis falar logo. Vou falar o meu. Mulher, não, assim, só para os ouvintes entenderem, é porque eu vim meio despreparada para o meu discurso, mas eu já estou aqui na ponta da língua, bebê. Então, mas não, vai ficar por último, então. Tá bom. Só de mal. Só de mal. Não, eu vou só... A Inês falou, né, das denúncias, né, que é possível denunciar propaganda eleitoral irregular. O TRE tem um aplicativo chamado Pardal. É aplicativo Pardal. Pronto. Só que aí tem as gaiatices também. Tem as gaiatices. E a Justiça Eleitoral tem que ficar esperta em relação a isso, porque para não cometer injustiças. Houve essa semana passada uma situação que já foi revertida, mas vamos contar aqui para quem não ficou sabendo. Lá em Quixeramobim tem a Casa do Antônio Conselheiro, que é um espaço cultural novo, lindíssimo, que eu tô doida para ver, tô doida para ir lá para conhecer, que deve ser muito massa, e que tem lá uma exposição chamada Tramas de Belo Monte, com trabalhos de 4 artistas, a Lucy Sacoleira, a Simone Barreto, a Renata Santiago e o Tibico Brasil. Tá lá, tem muita coisa bacana, entre as coisas expostas lá, entre as montagens feitas, tem um painel, 2 painéis, na verdade, que formam, assim, tipo um beco, do lado da casa, assim, um corredor. E ele é formado por vários recortes de jornais de épocas diferentes, de 200 anos atrás até coisas bem recentes, tá? Então, eles montaram esses painéis e tem coisas, né, tem recortes relacionados a Bolsonaro. Aí, um gaiato fez uma denúncia anônima para esse Pardal, falando que nessa exposição tinham cartazes contra o Bolsonaro, que tinha propaganda eleitoral contra o Bolsonaro. O juiz eleitoral acatou a denúncia imediatamente e mandou suspender essa parte da exposição. Mandou tirar. E a galera ficou louca, assim, como é que vai tirar? Isso aí afeta o sentido da exposição, um sentido muito mais amplo, crítico, fala de Canudos, fala de um bocado de coisa, gente. E aí eu sei que teve uma reação muito intensa, muita gente reclamou e tudo, botou a boca no mundo, e o juiz reconsiderou e anulou a própria decisão, o que foi muito bom, né? Ele fez isso rapidamente. O pessoal já estava tapando lá, botando uns panos pretos nessa parte da exposição, mas aí deu certo, reverteu. Agora, isso é ficar ligado, porque, assim, o que tem de gaiatice não é brincadeira também. E as campanhas estão muito mobilizadas, vão denunciar tudo e mais um pouco. É normal isso acontecer. Inclusive, nós da imprensa, a gente tem que ficar muito ligado. Chega muita coisa para a gente também. Assim, até menos para a gente, nós aqui das cunhãs, que a gente já tem um viésinho mais, né, progressista, esquerdinho. Então, assim, não vai chegar tanta coisa. Mas para os jornais diários, para a internet, para blogs, chega muita coisa fajuta, muita coisa falsa. Tem que tomar cuidado, tá? Porque esse é o período das fake news. Se embarcar, cai e prejudica um lado injustamente. E nesse caso não é nem prejudicar um lado, é prejudicar, censurar uma exposição de arte
que trabalha, entre os seus elementos ali artísticos, né, ela trabalha com jornalismo. Ali nunca seria cartaz contra alguém. É jornalismo, né, apropriado para uma exposição artística. Então, ainda bem que o juiz reviu isso. Então, era Camila, só... deixa eu intervir aí na Com tua... certeza. Só para fazer um adendo. Quando eu li a notícia, o juiz proíbe, tá, essa coisa que você falou, aí eu fui ler o nome do juiz. Menina, fiquei chocada. Rogaciano Leite Neto, filho do meu amigo jornalista Rogaciano Filho. Se o pai dele fosse vivo, tinha esse... eu acho que não sei o que é que o Rogaciano ia dizer. Maria. Meu filho, como é que você faz uma coisa dessa? É. E deve ter se revirado no túmulo. Rogaciano Leite, uma pessoa assim, progressista, altamente de esquerda. Ele, os mais novos, se não conhecem, tem dois Rogaciano. Rogaciano velhão, bem, que foi amigo do Cega Heraldo, que esse aí também eu nem conheci, muito pouco, mas o Rogaciano Filho, que é o pai desse Rogaciano Neto, era meu colega do Jornal Povo, meu amigo, e se ele fosse vivo, inclusive, acho que era uns 2 anos mais novo do que eu ainda, mas muito amigo, trabalhamos junto, colegas lá na redação do Jornal Povo e amigos fora de redação, de muitos carnavais, de muitas fases, muitas brincadeiras, uma pessoa tinha uma coluna muito maravilhosa no Jornal Povo, chamada Em Off, e nunca conseguiu um substituto, e é o pai desse juizinho aí que fez essa besteira. Acho que ele recebeu a denúncia, fez o despacho sem nem saber do que se tratava. Quero só fazer esse reparo e lamentar muito essa atitude do Roguinha. A gente chamava Roguinha, conheço esse juiz desde pequeno, desde criança, a gente chamava ele Roguinha. Mas pelo menos ele reviu, né, Inês? Ele que sirva de lição, que quando ele recebeu uma denúncia dessa, ele vai primeiro olhar, e se lembra do pai dele? É bom. Pronto, esse puxão de orelha merece, que a Inês conhece desde criança, então aí ele aí ele merece. Ele chamava ele de Roguinha, tem a irmã dele chamada Sibeli, nome da minha. Pronto. Agora diz, Cunhã, Emília Rebouças, tu... Gente, o meu descunhã, assim, não é nenhuma coisa muito nova, mas eu acho que vale ser mencionado e registrado, que foi, né, a atuação da Amanda Klein, jornalista, na entrevista que ela fez, foi uma sabatina, na verdade, né, com o Bolsonaro na Jovem Pan no semana passada, né, todo mundo viu, repercutiu demais, mas o que eu queria destacar foi mesmo a inteligência emocional, a calma e o controle dela, né, ela teve uma postura muito altiva e mesmo atacada, ela se manteve tão firme, e assim, para uma mulher, né, naquela situação, diante de um cara que desestabiliza mesmo, assim, tem um livro da Patrícia Melo Campos, em que ela relata o verdadeiro adoecimento e o terror de jornalistas da Folha, principalmente mulheres, na cobertura presidencial. As mulheres ficavam mesmo, não quero mais ir, me tire da cobertura, porque era, de fato, adoecedor, né, intimidador, e a atuação da Amanda Klein, numa entrevista, num veículo que é bolsonarista, que claramente tinha uma audiência ali pró-Bolsonaro, ela se mantém firme, né, eu me senti muito representada, feliz, e acho que é aquilo ali, você ir para uma entrevista com um cara com aquele tom, né, com aquele nível de agressividade, é realmente se preparar psicologicamente e saber reagir. A gente se estabiliza muitas vezes, mas eu acho que aquilo ali, sabe, gente, quem não viu, vá ver, porque a bicha botou quente, eu amei, aí eu queria só realmente... Não, e acontecer isso na Jovem Pan, né, Billy, isso na Jovem Pan. É bizarro, a Jovem Pan, meu povo, eu estava vendo uns vídeos no YouTube esses dias, e, assim, eles tem umas pesquisas compradas que botam o Bolsonaro em primeiro lugar, muito à frente do Lula. É uma loucura isso aí. Cara, é criminoso, e tem muita visualização, então realmente é um mundo à parte, é um negócio criminoso, e assim, achei muito bom ter sido lá, sabe, a bicha botou quente, e a pergunta foi sobre os imóveis comprados com dinheiro vivo, viu, gente? Não, e associando com rachadinha, né, com as suspeitas de rachadinha, e associando servidores fantasmas, né, gente, assim, ela falou, inclusive, da Val do Açaí, tem hora que ele pergunta assim, cite uma pessoa, um nome de alguém que tenha sido funcionário fantasma do meu gabinete, aí ela falou, a Val do Açaí. Já foi. Muito tranquila, segura, arrasou demais, representou a gata. Foi mesmo. Agora vamos para os cheiros. Quem tem cheiro? Eu tenho, viu? Posso começar? Começa, arrocha cheiro aí. Ó, eu quero dar cheiro para a turma lá da TVC,
Vou citar só 2 pessoas, mas aí todos sintam-se cheirados e beijados, gente. Christian De Carli e a Moema Soares. Gente, que galera maravilhosa, Que pessoas equipe, massa, né? que equipe incrível. A Eles Lena Ximenes, fofa, estava lá. Não sei se ela estava na tua entrevista. não estava na minha entrevista, mas eu adoro a Lena, Ave Maria, adoro. Estava lá, Tava né? na minha, sim, eu também Pois adoro. é. Beijo pra Lena, pra todo mundo. Não, Também é uma turma muito boa e a gente se sente acolhido lá e foi muito, assim, a gente se sentiu muito prestigiada mesmo. As Cunhãs, nós fomos para os 3 dias de entrevistas com os candidatos ao governo realizadas pela TVC, ao lado de jornalistas do jornal O Povo. Então, assim, foi só sempre 2 jornalistas ali fazendo perguntas e nós estávamos lá. Então, isso nos envaidece, lógico, a gente fica feliz, mas ao mesmo tempo a gente sente que a TVC reconhece que o jornalismo independente, o jornalismo produzido por nós, do que a gente está fazendo, é legítimo e é importante nesse momento da eleição. E esperamos que tenhamos, de fato, trazido contribuições bacanas para as entrevistas, para todas as entrevistas, né, com as perguntas feitas aos candidatos. Então, foi muito bacana mesmo, a gente ficou bem feliz. Ai, amei esse teu cheiro, viu, Camila? Eu cheiro embaixo. embaixo, abraço. Não pegou muito bem, não. Eu assino embaixo, deixa. Eu assino embaixo. Ei, eu quero mandar cheiro para as meninas do Penteadeira Amarela, Lares e a Aline. Diz que melhor do que o podcast é o sotaque, tá vendo? Não, e a Aline tá lá na Suécia, né? Tá. Ave Maria, é só meninas maravilhosas mesmo, pelo amor de Deus. Em nome delas, vai um cheiro para um monte de seguidor da gente. Bando de seguidor carinhoso, né? Nossa, demais. Impressionante. Pois vamos encerrar esse programa, deixando aqui o recadinho final, né? Para assinar As Cunhãs, basta contribuir com qualquer valor pelo site apoia.se/ascunhãspodcast ou para o Pix ascunhaspodcast@gmail.com. Qualquer valor, gente, estamos aí, né? Para ajudar o podcast a seguir firme e forte com belíssimas publicações nas redes sociais e tudo mais. Na produção do episódio, Inês Aparecida, Ebele Rebouças e euzinha Camila Fernandes. No apoio nas redes sociais, temos a empresa Ponto Indie, maravilhosas. Trilha sonora feita com a música Barroada Gagá, da banda Breculê. E é isso. Até a próxima semana, meu povo. Tchau! Tchau, beijo, cheiro.